Agradeço a Deus por estar aqui presente com vocês. É uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de trabalho na casa de José o Carpinteiro, né? Que eu conheci há algum tempo atrás também, né? Eu não conhecia a maior parte das pessoas que estavam aqui, eu conheci esqueci o nome dele, seu Otacílio, né? E a gente fazia um trabalho no canal do Anil. E o seu Otacílio era que fazia todas as coisas pra gente também, ele nos ajudava, né? A mim e o meu querido irmão Vitor Hugo. E a gente fez parte Praticamente, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu mais me chamou a atenção, eu acho que a Conceição nem sabe disso, mas eu falei isso pra Cláudia uma vez, falei assim, foi a cozinha. Porque a cozinha toda é do canal do Anil. E a cozinha era responsabilidade nossa no canal do Anil, né? Então, assim, aí eu fiquei absolutamente, assim, emocionada com a história, né? De toda a situação. Então, assim, eu voltei a fazer parte do trabalho aqui na evangelização infantil, aí depois a evangelização não deu continuidade, né? Mas estou sendo chamada para as palestras, né? Então, eu estou agradecendo a Deus por isso. Nós fazemos parte do grupo Constelação Batuíra, que algumas pessoas conhecem, nós fazemos preces, nós fazemos as preleções do dia a dia. E eu estava pensando aqui, conforme você dizia, Rubens, é o seguinte, né? A casa espírita, nós temos um nível assim, por exemplo, nós da Constelação somos muito poucos, e somos muito poucos mesmo. Mas eu vejo assim o trabalho de outros irmãos espíritas também como trabalho de muito poucos, né? Muitas outras instituições têm diminuído muito o número de trabalhadores, tá? E isso parece assim, ah, meu Deus, que coisa horrível, que coisa dispendiosa. Não é. Não é por quê? Porque é somente o número de trabalhadores encarnados. Os desencarnados que vêm às sessões são muito maiores. Então, assim, às vezes eu até chego a pensar o seguinte, eu não vou mais fazer nada da constelação, não vou postar, eu fico revoltada, porque era só eu. Aí, de repente, os espíritos falam assim, mas minha irmã, né, eles me têm com outro nome, mas eu vou botar assim, minha irmã, a constelação vai existir com você ou sem você. Porque antes de você, ela já existe. Então é isso que a gente tem que botar na cabeça, né? A casa espírita existe antes de nós. E os espíritos que aqui estão e habitam vão continuar independente de nós. E se a gente não se candidata, vão vir outros que vão se candidatar e do nada, a gente surge pessoas novas na casa, novos trabalhadores, novas pessoas com disposição. Então essa é a grande luz. E quando a gente chega aqui, a gente não tem a dimensão, né, do nível de trabalhos que são feitos na casa. A gente tem a dimensão dos níveis de trabalho que a gente vê materialmente. Mas espiritualmente uma extensão enorme de espíritos que estão que querem socorro, que querem abrigo, que querem acolhimento na casa espírita e são atingidos e são olhados por essas pessoas, né? Da casa espírita. Dos irmãos que continuaram, os irmãos que estiveram com vocês, que desencarnaram e que estão aí no trabalho agora ativo dentro da casa de José, ainda, né? E também fortalecendo o ânimo de vocês, né? Fortalecendo o ânimo para que vocês consigam prosseguir na casa de José e entender qual o sentido que cada um está fazendo aqui, né? E isso vocês não podem esquecer disso. E isso é lealdade. Lealdade ao princípio da doutrina e lealdade ao princípio que você tem dentro de uma casa espírita, né? E acreditem se quiser, muitos irmãos que estão aqui do lado vêm para cá, né? E vêm em grande quantidade, né? Muitos mesmos. Então, assim, quando a gente já chega ali de fora, é uma multidão enorme de espíritos que já chegam, né? E que estão ali esperando justamente a assistência, né? E que nós temos que agora perceber. Esta é a luz da fé, é a luz da fé que nos traz aqui. Então, possamos nós aproveitarmos o tempo, né, que temos dentro da casa para tentarmos fazer o melhor. E também nos candidatarmos aos trabalhos da casa, né? Se tiver os trabalhos, os estudos da casa, tudo que a casa participe e quer, né? Por que não, né? É importante. E assim, fora da igreja não existe salvação. Ou é fora da caridade não existe salvação?
Né? Então, é essa argumentação que Kardec colocava. Por quê? Porque fora da igreja não existe salvação, não está dentro do evangelho, não está dentro de nenhuma pauta da Bíblia. É uma questão do concílio, né? Do concílio, dos concílios, ou seja, o que eram os concílios? Eram as reuniões dos papas da Igreja Católica, né? Que eles faziam formulações dentro da Bíblia, para atender muito mais aos interesses daquele momento do que realmente a verdade. Igreja é reunião de pessoas. Era assim que era entendido no tempo de Paulo. E Paulo é assim, ele é o alicerce do que a gente vê hoje, né? Mas não é o alicerce entendido puramente. Porque se a gente estudar Paulo, a gente tem uma outra forma de ver a situação. Mas a forma como é empregado pela Igreja Católica ou até a presbiteriana, as passagens de Paulo, é como se ele dissesse o seguinte: olha, o que te justifica é a lei, mas é mentira. Porque em Gálatas 3 ele fala bem claramente: a lei não justifica a salvação. O que justifica a salvação é sua fé. E ele pauta-se numa passagem de João muito clara sobre Jesus, que fala o seguinte: Jesus fala o seguinte: eu sou a porta, aquele que vier por mim será salvo. E aí a gente vai encontrar uma outra situação bem mais clara. Mas o que é se salvar? Se salvar de quê, gente? Se salvar porque eu acredito que eu vou para o céu ou para o inferno? Mas eu não vou para céu nem inferno, ou já entendo eu que céu e inferno é um estado íntimo, um estado interno, é um estado de consciência nossa, um estado em que a gente está absorto, porque a gente pode estar assim nas Maldivas e estar no inferno, e a gente pode estar ali na favela e estar no céu, né? Porque é o estado de consciência do homem é que transporta a felicidade ou a infelicidade dele. E o Espiritismo avança sobre isso dizendo o seguinte: a sua felicidade não depende nem do que você tem e nem das coisas que te acontecem, mas é um estado interno seu, com o seu equilíbrio, com a sua consciência, com o seu momento espiritual. Isso é bem mais profundo, né? É mais difícil da gente alcançar, né? Então, o Espiritismo não salva ninguém. Por quê? Porque nós não temos intermediários. Não existe um papa, não existe uma pessoa que chegue aqui e diga o seguinte: eu sou representante da doutrina espírita, agora acabou, tudo que eu falar está certo. Não existe isso. O Espiritismo tirou esse vínculo. Ele disse o seguinte: é entre você e Deus. É a sua consciência com Deus. É que vai dizer como você vai processar o seu processo de evolução. E aí que está o grande ponto do Espiritismo. A salvação está na evolução. Ou seja, à medida que você evolui, você se conscientiza, você se planifica, você se expande a sua energia. Então, você é outra pessoa. Então, para o Espiritismo, evolução é o fato fundamental das nossas existências. Então a gente tem que tirar então essa ideia arcaica, porque como se a gente falar em salvação, é como se a gente tivesse medo, mas é real. Porque vejam só, todos nós aqui somos espíritos de muitas reencarnações. E muitos de nós aqui gravitamos, né? E o doutor Bezerra fala isso muito claramente, na Igreja Católica. E, sobretudo, na da Idade das Trevas, na Média mesmo, aquela coisa assim da Santa Inquisição. Né? Os espíritas estiveram lá, né? Também. E o que acontece? Nós trazemos arraigado a ideia de punição, que a gente tem que acabar. A gente tem que acabar com o Deus punitivo. O Deus que vem aqui vai se vingar de você se você não fizer nada certo para ele. Porque Deus não se impõe, gente. Deus não se impõe a ninguém. Se você quiser acreditar nele, acredita. Se também não quiser acreditar, não acredita. Como diz Leon Denis, a doutrina espírita não é dogmática. Ela não impõe para você uma verdade, ela impõe fatos. Ela diz o seguinte: ó, isso aqui está acontecendo. Isso aqui, como acontece desse jeito, tem essa consequência. Então você tem que saber por onde, qual o seu livre-arbítrio, aonde gerir o seu livre-arbítrio para saber onde você quer alcançar. E isso é uma dificuldade muito grande, porque nós precisamos de muletas. A gente precisa de colocar a culpa em todo mundo.
mas não colocar, não adentrar dentro de nós mesmos e procurarmos entender por que que eu estou agindo assim, por que que eu fiz aquela escolha, de que forma eu fui orientada mentalmente a ter aquela atitude. Porque o mal está sempre externo e não interno a nós. E aí a doutrina vem nos despertar. O mal está onde? Está dentro de nós, né? Joana de Ângeles é muito clara sobre isso. Ou seja, nós não vamos sair, nós não vamos dizer que o fulano está fazendo mal a gente, porque ele está com o olho gordo, desesperado sobre nós. Mas nós atraímos o mal que ele nos quer. Porque nós somos maus. E aí fica uma situação horrível. Mas ser mal é ruim? Não, é fator evolutivo. Se a gente pensar no mal como uma situação de inferioridade ou ainda dificuldade de sair de patamares inferiores. O que são os patamares inferiores? A gente está falando dos patamares da evolução. Se a gente puder pensar, vou parar um pouco aqui e vou voltar. Se a gente puder pensar o seguinte, o princípio espiritual parte de onde? Parte do mineral. Depois vem o vegetal, depois vem o animal, e depois vem nós, né, o hominal. Só que nós não somos projeto acabado. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Tem que parar com a ideia de que nós somos projetos acabados. Nós temos... A ciência agora, então, está desenvolvendo, gente, uns estudos espetaculares nessa área. A gente chama isso de psicologia evolucionista. Ela mostra para você que você traz os comportamentos atuais seus. Parte deles é uma herança para quê? Para que você pudesse viver, se adaptar, para que você pudesse voltar-se à reprodução, e na reprodução o seu DNA pudesse ser repassado, a sua espécie pudesse existir em relação às demais. Então é uma questão de sobrevivência. Esse comportamento ainda está arraigado em nós. Esse comportamento ainda é herança ancestral que nós temos e que os espíritos batem, que são os automatismos. Aquele comportamento automático que você toma, que você não para pensar muito bem e você vai lá e toma. Quando o espiritismo faz a grande terapia de trazer você para a autoconsciência, conscientizar-se naquele momento, o que eu estou fazendo, de que forma eu estou agindo, se eu estou agindo bem ou não, o que Jesus me ensina sobre isso, como a forma de proceder, qual a forma de fugir daquilo. Então, essa autoconsciência é tipo uma terapia para que a gente possa chegar desse patamar aqui para esse patamar aqui. Mas nós vamos sempre fazer uma flutuação. É isso que a gente tem que parar de fazer uma cobrança desesperada sobre essa flutuação. A gente vai sempre ter alguns comportamentos em que a gente parece assim, caramba, fulano foi grosseiro, fulano foi um animal. E foi. De repente chegou, socou a cara da pessoa, estava do nada, saiu completamente embevecido, assim, ninguém conseguia reconhecer o que aconteceu com ele. A explosão das emoções. É o que a gente colocou das outras vezes, as emoções, tanto quanto a nossa forma de pensar, a cognição, trabalham juntas, tá? Todas elas são pensamento. Só que é um pensamento, um é automático, ou seja, bateu, levou, o outro ainda vai parar para pensar, faz aquele freio. Autorregulação, né? Que você tem que se autorregular, você tem que se conhecer. Você tem que botar ali, assim, aquele freio do autoconhecimento e dizer o seguinte, não, eu sei que eu sou assim, mas eu vou evitar isso. Eu vou tentar me vencer nesse ponto. Vou tentar me vencer de falar mal das pessoas, vou tentar me vencer de ser invejoso, de ser descaridoso, de tudo mais. E aí, Kardec vem nos colocar uma situação que nós temos que pensar. Por que ele fala assim, fora da caridade não há salvação? Caridade no sentido de quê? Né? A ciência também tem falado sobre comportamentos que a gente chama, eles vão chamar isso, vocês vão ficar meio escandalizados com a situação, né? Mas é essa mesmo, na psicologia evolutiva. Eles chamam de comportamentos proativos, colaborativos. Eles dizem que não é um comportamento natural humano. O comportamento humano é de competição. Ele precisa ver os custos e benefícios. Por quê? Porque todos nós competimos, todo ser vivo tem uma função. A gente está lá nas leis de conservação, né, do Livro dos Espíritos. Todo ser vivo compete pela vida. Ele compete pela vida.
E nós não somos diferentes. A maior parte das nossas emoções, do tumulto das coisas que a gente pensa, estão no instinto de sobrevivência. Tanto é que se alguém chega e nos ofende, a gente já fica com raiva e quer retribuir. Porque é um instinto de sobrevivência. É um instinto de dizer o seguinte: como é que você pode me humilhar? Que história é essa? Tu vai ver só, se eu não vou te rachar a cara. Né? A gente fica logo assim, completamente cego. A gente diz assim: o indivíduo ficou cego de raiva. E fica. Porque ele fica só com a emoção e não trabalha a razão. Então ele vai dizer o seguinte: poxa, não existe benefício, o custo para você cooperar e ser solidário, ser altruísta, fazer o bem, é muito grande. Por que o homem faria isso? Aí, eles estão lá estudando, né? Aí eles já arranjaram um jeito de detonar com o espiritismo também, né? Claro. Porque eles vão dizer o seguinte: mas é uma coisa que a gente não pensa, mas deveria pensar. Porque Jesus, em 2 ocasiões, ele fala para a gente pensar sobre isso. Ele fala para a gente assim: não dê a vossa mão não saiba a vossa mão direita, né? Saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Então quer dizer o seguinte: ele está dizendo o seguinte: olha, fazer o bem envolve um processo de humildade, envolve um processo de você não ter retribuição, não esperar nada. Ama os teus inimigos. Por quê? Porque se amar somente aquele que vos amam, isso também fazem os marginais, fazem as pessoas de má vida. E aí a gente vai descobrir o seguinte: os animais também são cooperativos. E aí? Como é que é isso? Os animais são cooperativos. Nós temos então essa ancestralidade de cooperar na natureza vem dos animais também. Eles estudam e analisam os animais e percebem que eles também são cooperativos. E nosso gene também tem. Mas como é que nós somos cooperativos? Nós somos cooperativos com pessoas que estão dentro do nosso parentesco, por exemplo. A nossa família, pessoas, nossos amigos, pessoas que a gente ama, que a gente acha o seguinte: não, esse aqui vale a pena eu dar uma coisa para ele. Agora aquele ali eu não quero não, porque eu não gosto dele, entendeu? A gente começa a selecionar entre os que estão mais próximos e aqueles que estão mais longe de nós e que nós não gostamos muito deles e que a gente não quer muito dele. Agora, vamos parar para pensar, vamos fazer um treinamento com vocês mesmos assim. Se vocês tivessem que cooperar com alguém dentro daqui, imagine uma pessoa que você cooperaria com facilidade. Não precisa falar não, só imagina. E agora imagine uma pessoa que você não cooperaria de jeito nenhum. Você já descobriu a partir daí quem é a sua pessoa que você tem afinidade e a pessoa que você não tem afinidade. E aí fica aquela questão: a caridade pelo espiritismo é muito maior do que você chegar e dar uma roupa, dar um alimento, dar isso. Mas não, esse tipo também de caridade não deve ser menosprezado, gente. O fato de a gente falar isso não quer dizer que a gente menospreze esse tipo de caridade. Porque qualquer atitude do bem tem que ser olhada por nós com carinho, com devoção, com o sentimento de que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode naquele momento. Porque é o estágio evolutivo dela. A gente tem que parar com a ideia de que todo mundo tem que estar dentro da nossa compreensão de verdade, que é também uma das questões que o nosso estudo fala, né? Quer dizer o seguinte: fora da verdade não existe salvação. Que verdade é essa? A verdade tem que ser relativa. A verdade não é plena no mundo que a gente está, porque todos nós aqui não somos plenos. Nós temos várias e várias vertentes diferentes da forma de encarar a realidade da vida. Cada um tem uma experiência sua, experiência de viagem, experiências acadêmicas, experiências de vida, que vai dar a cada um aqui uma verdade completamente diferenciada uma da outra. Né? Então a gente sempre complementa isso. Se a gente chegar ao ponto de a gente entender que cada um complementa um ao outro, essa verdade vai mudar, ou seja, a gente vai começar a entender que a sua verdade não é única e que você, de repente, tem que abrir para escutar e para compreender a verdade do seu semelhante. A verdade que ele está expondo para você. E também saber chegar à verdade do outro, ter essa consciência. Por exemplo, quando as crianças são pequenas, a gente, para ser cooperativo, por exemplo,
As crianças, quando a gente são pequenas, a gente faz o seguinte, a gente joga com elas e a gente faz o quê? Deixa elas ganharem. Quem tem crianças aqui? Não tem muita gente com criança aqui, não? A gente deixa elas ganharem. Por quê? Para elas sentirem aquele sabor de que aquilo ali pode ser mais fácil. Isso é agora até colocado nas empresas, nos lugares assim. A gente tem aquele sabor de fazer melhor, executar melhor algumas tarefas, quando a gente sente que a gente pode ser capaz de fazer aquilo. Então a cooperação surge, às vezes, até os ratinhos fazem isso, gente. Se vocês quererem saber ou não, até os ratinhos fazem isso. Um ratinho vai lá, toda vez que o ratinho mais forte ganha o mais fraco, o fraco então começa a recuar e não querer mais brincar com aquele mais forte. Aí, quando de repente o mais forte percebe, o que isso quer dizer? Quando ele percebe, quer dizer o quê? Vocês sabem? Imaginam? Empatia. Ele conseguiu reconhecer que o outro está perdendo e que ele tem que dar uma folga. Olha que coisa extraordinária que a gente está falando do reino animal, gente. Se é assim, imagina o que Jesus espera de nós aqui que estamos mais esclarecidos, hein? Não é? Se é assim no reino animal. Aí o que acontece? Ele perde para que possa o ratinho começar a angariar autoconfiança e a partir daquela autoconfiança ele conseguir, então, ganhar. E aí ele pode competir. Então, assim, você às vezes faz o bem por competição para que você possa se projetar. Ou seja, perante uma comunidade, então assim, fulano, pô, é muito bom, você vê quantas pessoas ele doa, quanta caridade ele faz, né? Daquele jeito que a gente pensa. Então as pessoas se projetam nesse sentido, e isso faz com que você reforce a sua condição social dentro da sociedade que você tem. Então, os animais fazem isso. Então, qual a diferença que seria? É o que o Cristo quis dizer. Qual a diferença que seria de nós, então? O que nós, então, poderíamos fazer diferente? E aí, ele está propondo isso, gente, exatamente, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem esclarecida, ele está propondo isso para nós, os cristãos, e aqueles que adotam a doutrina espírita também, né? Ele está propondo que a caridade para a gente não consiste somente na doação de bens, mas consiste na doação de si mesmo, a doação da própria alma na direção do seu semelhante. E isso é dificílimo, né? Eu mesmo não tinha tanto conhecimento como isso seria difícil, como isso seria assim. A outra proposta é que quando o indivíduo chega o seguinte, ele tem uma compensação futura, ou seja, os governos fazem muito isso. Olha, eu vou te dar tanto aí para você ser beneficiado, mas já esperando que no futuro você retribua. Então tem gente que te dá as coisas, mas esperando que você retribua no futuro, que você dê para elas também, né? Porque para ser grato a elas. Isso também não está dentro dos parâmetros que Jesus nos ensina. E aí chegou o momento em que eles falam o seguinte, mas pô, espera aí, como é que é se o indivíduo tem custo zero? Ou seja, ele tem custo zero, ele tem benefício zero e custo 100%. Até a própria vida, como acontecia com os primeiros cristãos. Nós temos também que ter em pauta que os primeiros cristãos, eles são a nossa referência. A luta que eles fizeram, todas as construções que eles nos deram foram muito fortes. Tão fortes que até hoje em dia nós vamos procurá-los, né, para a gente poder se sustentar, né? Porque os açoites, as perseguições, as calúnias, eram muitas coisas que não que hoje os cristãos não sirvam as mesmas coisas, porque a gente vê pessoas da doutrina, como o próprio Divaldo, sofrendo a mesma coisa. Né? Ele só não sofreu ainda o açoite, mas já sofreu um soquinho, né? Já sofreu algumas outras coisas assim e ainda continua sendo caluniado. Então, assim, não vai ser diferente. Mas por quê, gente? Porque o bem não é do outro. O bem é a conquista pessoal. Se você não conquista para você o bem, você não entendeu ainda. A caridade é o serviço de você doar o bem que você conquistou em você. E aí ela vai te chamar para uma coisa chamada aqui, assim, os espíritos me colocaram isso, eu vou dar um spoiler para vocês poderem falar, até estava falando isso com
com o Rubens, eles me colocaram isso muito claramente, de forma assim, enfática para mim, né? A compaixão é a libertação do século. A compaixão é seu instrumento primordial. Aonde você estiver, em que você estiver fazendo, é a compaixão. E aí a gente também tem a psicologia da compaixão. E ensina-nos agora a dizer o seguinte, que a gente se encha de compaixão, que a gente se encha de entendimento pelo outro, capacidade empática, capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, capacidade de entender o sofrimento do outro, porque é a compaixão que vai te gerir e que vai dar o caminho para que você faça caridade. Porque se você não se importar com o que está acontecendo do teu lado, você não vai ter vontade de sair da tua casa, da tua cama, das coisas que você faz dentro da tua rotina para fazer nada pelo outro. A única coisa que vai fazer com que você dê aquele estalo é a compaixão. E a compaixão no sentido de ser compassivo, de ser amoroso, de querer o bem do outro, de desejar que ele se sinta-se bem. Você não vai raciocinar se ele é mal ou ruim, você vai raciocinar, eu queria que você se sentisse bem, então você vai dar a sopa para ele. E é uma ação material, mas é uma ação também do coração. Porque naquela sopa você começa a conversar, você começa a falar, você emite. A emissão também é uma coisa que a gente aprende muito com a questão da prece. A emissão de você estar perante uma pessoa que você chega e que você vê, e quando você fala para ela assim, bom dia, ou quando você, oi Conceição, né? Oi Rubens, né? Oi seu Silvio, oi Rosílio, entendeu? Romilda. A gente fala, mas a gente vibra. A gente, lá dentro de nós, a gente vibra assim, que a paz do Senhor esteja com você, te envolva infinitamente, que você esteja sentindo Jesus dentro da alma, né? E que clareie todos os problemas que você tenha, que venha te curar, que venha te trazer essa complexidade de que seu campo vibracional, porque eu sempre falo isso, a gente tem um campo vibracional, a gente vibra, a gente é uma energia. Então, como esse campo vibracional, ele entra em contato com os outros que estão aqui. Isso vai também, é o trabalho da caridade. É o trabalho simples da caridade, de você emitir e manter o bom pensamento sobre o outro. E é o principal, que você mantenha o pensamento sobre pessoas que não gostam de você. Ou então que elas têm uma inimizade por você. Porque nos afeta e a gente quer logo fazer o quê? Retribuir o mal com o mal. Mas de novo, pensando que Joana fala. Joana fala isso para o Divaldo, quando o Divaldo é perseguido pelo espírito do Máscara, né? Que é o grande obsessor dele durante muitos anos, né? É claro que não é só esse, né? Deve ter mais. Mas, assim, dentre eles foi o que ele colocou. Então, ele fala o seguinte, no dia que você vencer o mal que existe dentro de você, esse mal que existe fora, que é o mal que ele projetava sobre o Divaldo, vai deixar de acontecer. E isso é um spoiler para os médiuns, né? Porque os médiuns sentem muito claramente as vibrações, né, mentais dos outros, assim, e assim, do nada, vem aquele pensamento de uma pessoa. Nós temos que ser educados para isso. Vibrou na pessoa, veio o pensamento da pessoa, ora pela pessoa. Do nada, vem aquele pensamento da pessoa que você nem lembrava mais, que você nem sequer tem contato, ora por ela, pede a Deus por ela, pede que envolva, mas pede com sentimentos. Esse é o mais difícil dos exercícios. É pedir e envolver a outra pessoa com um sentimento, o sentimento do bem. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer isso por mais tempo. O nosso pensamento ainda é intermitente. Nosso pensamento consegue mais do que os animais ficar no fluxo contínuo. Mas ainda fica assim, batendo como se fosse assim, as ondas do coração, né? Ainda não faz aquele fluxo em que nós possamos conscientemente aderirmos ao bem, aderirmos àquilo que está ali fluindo em nossa direção. É mais fácil a gente captar, por isso a gente está falando, né? É mais fácil a gente captar coisas ruins, coisas que não são boas, né?
do que coisas que são boas para o nosso coração. Coisas que estão... E aí é que reside a felicidade. Porque quando a pessoa já chegou a um estágio espiritual e moral em que ela consegue só captar isso, aí a gente vai ver o seguinte, doutor Bezerra, né, Emmanuel, né, espíritos assim, Chico Xavier, quer dizer, você vai encontrar espíritos que conseguiram atravessar essa fronteira, atravessar a fronteira dos pensamentos negativos para os pensamentos superiores, os pensamentos melhores. Então, eles vão se aproximar mais da verdade. Vão se aproximar mais de quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai se aproximar mais de Jesus. Então, a gente tem que colocar Jesus lá, ó, lá como nosso referencial, para que a gente possa pensar. Gente, tudo está dentro do Evangelho. O Evangelho é um manancial para que a gente possa todos os dias chegar, pensar e raciocinar. Olha só, as atitudes de Jesus já nos ensina a viver. Ele nos ensina a transportar desse momento, né, de carência nossa para um momento em que a gente vai imantar e vai evoluir para outro patamar. Eu tenho até uma teoria sobre isso, né? Uma teoria que eu vou colocar, apresentar, porque eu acho que nosso patamar está sendo mais difícil, a nossa evolução. A Terra em si, se tudo estiver programado como tem que ser, ou seja, a Terra em si, se ela é um planeta de provas e expiações, e ela vem trazendo os espíritos capelinos, como agora, né, os espíritos daqui também estão sendo enviados para outro planeta para poderem encontrarem, né, uma evolução no outro planeta. Nós temos os espíritos capelinos aqui. Eles tinham grande evolução o quê? Intelectual, mas não tinham a moral. Eu acho, e tenho quase certeza, que eles ainda estão reticentes. Eles ainda estão reticentes e não conseguem evoluir a parte moral. Por isso que não sei se vocês já perceberam nas mensagens doutrinárias de diversos palestradores e também dos livros, tem sempre colocado o seguinte, já está na hora de vocês evoluírem, já está na hora de vocês mudarem. É como se dissesse o seguinte, poxa, por que vocês não estão saindo dessa mesma condição? E a gente mesmo não consegue perceber que nós estamos ainda nessa condição. Então, nós estamos oscilando muito ainda. O fato é que é certo que nós vamos oscilar, porque nós vamos praticar aquela caridade ostensiva, aquela caridade de aparecer, aquela caridade, e até que a gente aprenda a construir o bem dentro de nós, e a partir desse bem, construir a caridade real, a caridade que venha do nosso coração. Mas para isso você vai ter que ter uma sentença de todos os dias, se colocar autoconsciente perante a vida. Porque essa autoconsciência, já te falei para vocês o seguinte, se a pessoa não se regula, se a pessoa não tem autorregulação, se a pessoa não tem autocontrole, ela ferrou com a saúde mental dela. Sobretudo quando ela envelhece. Ferrou, que aí não tem outro jeito de você fazer. Por quê? Porque conforme a autorregulação, a capacidade de você se controlar e de perceber para que lado você vai, o que você está fazendo, a direção de que você domina as suas emoções, você constrói mais redes neurais. Né? Você tem mais capacidade de exercitar isso aqui, ó. Então, isso vai fazer uma grande diferença lá para frente, quando você estiver com problemas de memória ou com outros problemas que vão atravessar você. E aí, Chico Xavier nos coloca uma situação muito interessante. Ele nos fala, que eu não vou lembrar mesmo, vou ter que ler? Ele nos fala assim, estou caminhando, sei que estou caminhando. Não adianta ficar à margem perdendo mais tempo que perdemos. Creio na graça divina, mas os bons espíritos têm me ensinado que ninguém avança escorado no esforço dos outros. Então, cabe a cada um de nós tentarmos evoluir e trabalharmos a nossa evolução. Não é o outro, ou seja, a doutrina espírita não te dá, não adianta você ficar pensando o seguinte, porque fulano não evolui,
Ah, então eu não vou... Por isso que eu tenho essa reação assim, que a gente gosta de falar isso também, né? Mas você sabe por que eu fiz isso? Porque você agiu assim comigo. Não foi, não. Você, você fez isso porque você é assim. O outro pode ter te provocado, mas você é assim. Então, você reagiu de acordo com aquilo que você já é. Então, a gente tem essa mania de botar a responsabilidade para os outros daquilo que a gente é, né? Mas a gente não tem isso, né? Deus nos dá pernas e nos mostra o caminho, mas a disposição de vencer distâncias deve ser nossa. Essa ideia de salvação, com base nas leis do menor esforço, tem sido um obstáculo na jornada que o espírita necessita empreender pela própria iluminação. De novo, a espiritualidade nos reforça a necessidade urgente, gente, urgente, né? Isso eu trago porque eu também preciso disso, né? Eu não estou falando isso porque eu não preciso. Eu estou falando isso porque eu preciso. Todos os dias, quando a gente... A primeira mensagem, quando sai de manhã lá no Constelação, é para mim, né? É para mim mesmo. E mesmo assim, às vezes eu faço as mensagens assim já contrariadas. Ah, isso aqui eu não concordo, não. Mas eu coloco lá. Mas eu já falo contrariado, porque eu não vou conseguir fazer aquilo. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu já falo contrariado. Mas eu entendo o seguinte, que acabou o tempo. É difícil da gente falar sobre isso, mas acabou. Então, assim, a gente tem que cada vez mais adentrar o coração da gente, se perguntar a Jesus, né? Olhar como se estivesse em frente a Jesus e dizer assim: Jesus, o que tenho eu contigo? Assim como o espírito das trevas falavam para Jesus. E analisar o que nós temos de milênios, milênios e milênios, 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 de responsabilidade de consciência. Porque nós estamos chorando, nós estamos agonizando agora, nesse momento, por conta do ambiente sufocante da Terra, por conta que nós estamos sendo pegos por pequenas dificuldades morais que atravessam o coração como estacas, espinhos, difíceis de serem processados na nossa mente. Somos pegos por angústias, desesperos, dores atrozes. Não só a nossa, porque agora dói quando a gente vê também as tragédias que se espalham. E aquilo chega ao nosso coração de uma forma muito forte, abalando os nossos sentimentos, gerando tristeza, gerando angústia, gerando aquela sensação de que o porquê da vida, né? Mas a vida é Deus. E quem somos nós? Somos filhos de Deus. Estamos conscientes disso? Estamos conscientes que somos filhos de Deus? Que estamos aqui como seres eternos para a eternidade? De que vale eu ganhar o mundo e perder minha alma? Eis o grande enigma e a grande pergunta que Jesus nos faz. De que vale eu ganhar o mundo e perder minha alma? Porque neste momento, ele disse bem claramente aos espíritas: espíritas, amai. Mas ele fala mais ainda: eu venci o mundo, vençam em piedade. E o maior mal do mundo hoje é a impiedade do coração. É o egoísmo que atravessa as nossas vidas. E é de uma tristeza muito grande que os espíritos falam e dizem sobre isso, porque, na verdade, eles querem que todos nós cheguemos no caminho. Eles querem que todos nós atravessemos a porta. Mas, infelizmente, eles colocam para nós que nós estamos, muitos, inclusive nós, os espíritas, na metade da porta. Quando eu chegava aqui, os espíritos tinham me dado essa visão, né, de quantos espíritos estavam fora da porta e quantos espíritos podiam entrar dentro da porta, né? E é essa visão. Grande parte daqueles que amamos
não atravessarão a porta. Não é pela falta da misericórdia do Pai. Parem de falar que o Pai desafia e que vai punir. É porque nós não queremos atravessar essa porta. Não queremos abandonar aquilo que nos convém. E é difícil abandonar o que nos convém. Porque é difícil apagar a personalidade que nós atravessamos os séculos arruinando a vida alheia. E agora eles chegam às nossas portas, aos nossos lares. E nós queremos abandoná-los, à revelia, como se de nada mais importasse. Justificando com isso que nós deveríamos ser felizes. Espíritas, atentai, ninguém é feliz sobre os espinhos que plantaram. Avancemos dentro do coração, rumos a Jesus, sabendo sempre que a bandeira maior de Ismael comanda esta nação. Mas nós todos aqui temos que ter o compromisso de fazermos o coração do mundo e pátria do Evangelho iniciar na própria alma, iniciar na própria coragem e definir como Paulo nos define, nos momentos graves em que ele está com o carrasco e ele coloca a cabeça e diz o seguinte: homem, cumpre a tua ordem. E assim nós também faremos. Homem, cumpre a tua ordem, porque nós somos eternos, nós somos feitos para a eternidade e nós somos filhos de Deus. Muita paz em nossos corações.